Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago hoje mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Nessa aula de número 9, o assunto tratado nas questões vai ser o de frações. Fração aparece com muito costume, né, em várias questões do Enem. Só que geralmente ela aparece como um recurso para você resolver questões relacionadas a outros assuntos, tá? É só uma ferramenta. Nas questões que eu vou apresentar hoje para vocês, a fração ela é o centro, né, da questão. É, ela é o objeto, né? Então a gente vai tratar especificamente da teoria de frações, tá? Então vamos às questões de hoje. Questão 28, Enem 2020. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3 quintos, 1 quarto, 2 terços e 5 nonos. A ordem que esse aluno apresentou foi. Então, olha só. Para o aluno poder vencer esse jogo, ele teve que apresentar as questões em ordem crescente. Então, crescente é o que cresce, então começa menor e vai até o maior. Essa questão, então, ela se trata da comparação de frações. Para a gente poder comparar as frações, seria desejável que elas tivessem o mesmo denominador. Percebam que isso não acontece aqui. Nós temos 5, 4, 3 e 9. São 4 denominadores diferentes e, embora seja perfeitamente possível que a gente use frações equivalentes para levar todas ao mesmo denominador e aí conseguir comparar as frações através dos numeradores, eu vou propor para vocês um outro tipo de solução aqui, que também é muito válido e acredito que seja rápido, que é a gente transformar esses números em decimais, tá? Como que eu transformo uma fração em decimal? Você tem que levar em conta que a fração ela está diretamente ligada à ideia de divisão, sendo a divisão feita do numerador pelo denominador, ou seja, é o de cima pelo de baixo. Então, quando eu tenho 3 quintos, né, para poder transformar esse número decimal, basta fazer a divisão do 3 pelo 5, né? Claramente o 3 é menor que o 5, então essa resposta daria zero. E para eu poder dar o prosseguimento, eu vou ter que transformar esse 3, né, desculpa, em 30 décimos. E aí eu vou no resultado e coloco a vírgula para poder passar para a casa dos décimos. E aí sim, 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, resto zero, conta finalizada. Então, o 3 quintos equivale a 0,6. Fazendo o mesmo com um quarto, ao dividir 1 por 4, vou encontrar zero também. E aí eu passo para os décimos. 10 por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8 para 10. Faltam 2. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. 0,25. Essa é a forma decimal do 1 quarto. 2 terços. Ao dividir 2 por 3, isso aqui vai dar zero. Vou colocar a vírgula aqui, vou passar para 20. 20 por 3, 6, porque 6 vezes 3 é 18, então sobram 2. 20 por 3, mais uma vez é 6. Isso aqui vai ficar se repetindo, tá? Então vai ficar dando 6 a vida inteira no resultado e toda hora dando 2 no resto. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, tá? A parte decimal fica se repetindo indefinidamente. E isso vai acontecer também nos 5 nonos. Aqui vai dar zero. Aí 50 por 9 é 5. 5 vezes 9 é 45. Aí sobra 5.
50 por 9 é 5, e vai sobrar 5, e isso vai ficar se repetindo indefinidamente. Para a gente poder comparar esses números agora, seria interessante a gente completar esse 0,6 com um zero no final, porque aí a gente iguala e fica todo mundo com 2 dígitos depois da vírgula, tá? Porque para não confundir, para não achar que é 0,6 puramente, né? Quando na verdade é 0,60. Então é para colocar em ordem crescente, né? Então desses 4 decimais, o menor é o 0,25, que em fração é o 1 quarto. Depois dele a gente vai ter o 0,55, que é os 5 nonos. Após os 5 nonos, nós teremos 0,60, que é o 3 quintos. E a maior fração é a que equivale ao 0,66, que é o 2 terços. Analisando as alternativas, a resposta correta é a letra A. Correto? Eu acredito que esse jeito é melhor de fazer, tá? Quem quiser fazer com a comparação de fração com o denominador comum, tente, tá? Qualquer coisa deixa no comentário, se quiser saber de outro jeito, eu posso comentar, eu posso gravar um extra mostrando para vocês. Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente para poder resolver. Vamos para a próxima questão. Questão 29, Enem 2015. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema que está representado na figura aí. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Então vamos analisar isso aí, ó. A carta da mesa é uma fração, certo? E se você olhar as cartas da mão da pessoa, você vai encontrar porcentagem, número decimal e fração também, tá? Essas são 4 formas de apresentar um número racional, tá? Nós temos a forma de fração, eu falei 4? São 3, desculpa, 3 formas. Nós temos fração, porcentagem e decimal. Então, olha só, os 6 oitavos é uma fração que, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui, 6 oitavos é uma fração que não está no seu formato irredutível. Por quê? Eu tenho 2 números pares, então eu consigo simplificar essa fração dividindo por 2. Eu posso chegar aqui, ó, e dividir numerador e denominador por 2, sem mudar o valor que essa fração representa. 6 dividido por 2 é 3. E 8 dividido por 2 é 4. Tá? Aí, além disso, nós podemos usar uma outra forma de representar a fração, que é a de número decimal. Para obter o número decimal, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então aqui, na verdade, tanto faz para a gente dividir o 6 pelo 8 ou 3 pelo 4, porque elas são valores equivalentes, tá? Então, por questão de praticidade aqui, dividindo o 3 pelo 4, você vai obter 0, aí bota mais um 0 no 30 ali, vírgula, 30 por 4 é 7, sobram 2,
e 20 por 4 é 5 e não sobra nada. Então o 3 quartos ele equivale a 0,75, não só o 3 quartos, né, os 6 oitavos também. E aí nós podemos também utilizar a forma de porcentagem. Para poder chegar na porcentagem, basta que a gente multiplique isso daqui por 100%, tá? Repare que eu não estou multiplicando o número, porque quando eu multiplico por 100%, o porcento ele tem uma ideia de dividir por 100. Então, meio que eu estou multiplicando por 100 e dividindo por 100 ao mesmo tempo, tá? Bom, multiplicar por 100 é só você andar com a vírgula duas casas para a direita, porque são dois zeros no 100. E aí você obtém 75%. Então, essas aí são as formas equivalentes para os 6 oitavos. Tem mais? Tem muito mais. Claro que você pode, ao invés de simplificar a fração, nós poderíamos ampliá-la. E aí nós teríamos valores infinitos aí para poder comparar. Mas isso aí já nos basta para poder comparar as cartas. Olha só. A primeira carta que nós temos ali é o 75%. E nós acabamos de ver que esse é um valor equivalente aos 6 oitavos. A segunda carta é um 3,4. 3,4 não é equivalente a 6 oitavos. 34% também não. 0,75 é equivalente. 4,3 não. 7,5 não. 4 terços não. 6,8 não. E o 3 quartos é equivalente. Então, na mão da pessoa, tem 3 cartas que têm valores equivalentes à carta que está na mesa. Então, a pessoa poderia formar 3 pares, letra E. Finish. Tranquilo? Terminamos? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 30, Enem 2018. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Suponha que um réu primário, com bons antecedentes criminais, foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar de. Então, olha só, vamos destacar algumas coisas importantes. De acordo com a lei, a pena varia de 5 até 15 anos. Só que se a pessoa tiver bons antecedentes, se ela tiver o direito a uma redução da pena, essa redução ela pode ser de 1/6 até 2/3, ela pode variar, tá? Aí a questão ela quer saber qual é a pena mínima que a pessoa pode cumprir recebendo essa redução e qual é a pena máxima que ela pode cumprir também recebendo a redução, tá? Então, olha só, vamos organizar o nosso pensamento aqui. Como que vai funcionar a pena mínima? Ou seja, a menor pena que a pessoa pode pegar. Para poder ter uma pena mínima, primeiro de tudo, ela tem que pegar 5 anos, certo? Ela tem que ser condenada no menor tempo possível, que é 5 anos. E aí, o benefício da redução tem que ser o maior possível. Então, se a redução vai de 1/6 até 2/3, ela tem que sofrer
uma redução de 2/3. Concorda? Porque aí ela vai pegar o menor tempo e a maior redução. Aí eu consigo minimizar o tempo que ela vai ficar na cadeia. E aí, no fim das contas, pensa comigo, ó. A pessoa ia cumprir 5 anos. Eu vou reduzir 2/3, vou tirar 2/3. Mas se eu tiro 2/3, ela vai cumprir, na verdade, só 1/3. 1/3 de 5 anos, concorda? Se eu vou reduzir 2/3, vai sobrar só 1/3 para ela poder cumprir. Vamos fazer essa conta então, ó. A ideia aqui é fazer 1/3 de 5 anos. Bom, você já pode ter reparado que o 5 não divide por 3, né? Então é útil a gente utilizar a ideia dos meses, né? Primeiro de tudo, né? 5 vezes 12 vai dar 60 meses. Então, a nossa conta aqui vai ser 1/3 de 60. O que eu posso fazer aqui é dividir o 60 por 3. Isso aqui vai dar 20. E 1 vezes 20 vai dar 20 meses, que equivale a 1 ano e 8 meses. Então, essa daqui é a menor pena possível que a pessoa vai ter que cumprir. Percebam, então, que nas alternativas só pode ser a letra A ou a letra B. As outras já saíram. Agora, pensando na pena máxima, tá? Então, qual que é o máximo que a pessoa pode cumprir tendo uma redução de pena? Então, primeiro de tudo, tem que ser condenada a 15 anos, o tempo máximo de condenação da lei. E para poder ficar o maior tempo possível sofrendo redução, ela vai ter que sofrer a menor redução possível, que era a redução de 1/6. Agora, pela mesma lógica do anterior, se vai tirar 1/6, ela vai cumprir os outros 5/6. 5/6 de 15 anos, tá? Vou reproduzir o nosso cálculo. O 15 não divide por 6, não exatamente, né? Então eu vou fazer o mesmo esquema. 15 vezes 12, isso aqui vai dar 180 meses. E aí o comprimento vai ser de 5/6 de 180. Posso dividir 180 por 6, vai dar 30. E 5 vezes 30, 150 meses. E como é que eu converto isso aqui para ano, Thiago? Bom, você pode pegar os 150 e dividir por 12, né? Aqui vai dar 1, sobra 3. O 30 por 12 vai dar 2 e sobra 6. Então aqui esse 12 são os anos e esse 6 são os meses. Então vão ser 12 anos e 6 meses. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Ok? Finalizando então a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá, gente? Espero que tenham gostado, entendido. Deixa o gostei aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos. Obrigado quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!